Em nome da humanidade, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, meus irmãos da humanidade, estamos aqui reunidos para fazermos a comemoração dos 8º meses dos calendários positivistas, né? Do calendário abstrato, né? Que apresenta apenas funções sociológicas e históricas, ou principalmente históricas e sociológicas, e do calendário concreto, né? Que é representado pelos nomes dos tipos Moisés, Dante, Shakespeare e assim por diante. Nós estamos no 8º mês do calendário positivista. Então vamos fazer a comemoração, né, dos aspectos deste mês. Em relação ao calendário concreto, nós estamos no mês de Dante. No calendário abstrato, nós estamos no mês do politeísmo. Vamos começar pelo mês de Dante, né, pelo calendário histórico concreto. Enfim, ele é mais fácil de entender, né? A gente faz referência a figuras concretas, a pessoas que viveram, morreram. Então vamos começar por ali, né, como é o nosso hábito aqui. Vejam só, considerando o ano do calendário julio-gregoriano, neste ano, que é 2020, e é um ano bissexto, o mês de Dante começa no dia 15 de julho e termina no dia 11 de agosto. O 8º mês, o mês de Dante, corresponde à epopeia moderna. Então, quando a gente fala em epopeia moderna, por um lado, quando fala em epopeia, já nos lembramos que se refere à arte, e a moderna a gente já distingue, né, das fases anteriores, que eram a teocracia, né, as grandes fases anteriores, a teocracia inicial, com Moisés, depois a antiguidade, né, com César, Arquimedes, Homero, e a Idade Média, que foram São Paulo e Carlos Magno. Então, com Dante, nós apresentamos, por um lado, a arte, começamos a ver a arte, e, por outro lado, nós começamos a entrar no âmbito da modernidade. Bem, a modernidade, né, é a fase subsequente à Idade Média, e para Augusto Conte é um período de plena anarquia, de crise, quando a sociedade orgânica anterior da Idade Média, enfim, era orgânica, mas tinha uma série de problemas, ela começou a ser minada por uma série de elementos, né, que foram enfraquecendo, destruindo, estragando. Eram elementos que surgiram no interior dessa própria sociedade da Idade Média, mas não houve de maneira tão rápida o surgimento de novos elementos que substituíssem a sociedade anterior. Então nós tínhamos a Idade Média, ela entra numa longa crise de 5 ou 6 séculos, e aí acontece a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é a eclosão em que os elementos que corroíam a sociedade que nós herdamos da Idade Média, né, que corroíam aquela sociedade anterior, e os elementos que estavam tentando também constituir uma nova sociedade, entravam em luta com os restos da outra sociedade. Então os restos de uma com os elementos de uma nova entram em conflito e ocorre uma grande explosão que, enfim, correntemente se chama de Revolução Francesa. Né? Com a explosão da Revolução Francesa, nós entramos numa nova fase em que os elementos da ordem anterior ou existem de maneira muito enfraquecida, ou não existem mais, né, no caso do feudalismo, né, e já existem as condições para o surgimento de uma nova ordem que o positivismo propõe, que seja a sociedade positiva, a sociedade normal. Bem, os meses da modernidade, né, dessa transição em que a ordem antiga é corroída e surgem elementos de uma nova ordem, né? Vão surgir elementos aos poucos em diversos âmbitos, né? Que, enfim, depois da Revolução Francesa é para serem sistematizados e constituírem uma nova sociedade, uma sociedade justa, fraterna, pacífica, altruísta, científica, ou baseada na positividade.
né? Os meses que correspondem à transição moderna são os meses de Dante, Gutenberg, Shakespeare, Descartes, Frederico II e Bichat. Bem, considerando que o mês de Dante corresponde à epopeia moderna, à arte, né, o primeiro mês da arte, nós temos que perceber que Auguste Comte consagra 2 meses para a arte moderna. O primeiro é de Dante, a epopeia moderna. O segundo é o mês de Shakespeare, com o drama moderno. Muitas das minhas observações aqui eu me baseio na obra coletiva organizada pelo Frederick Harrison, um positivista inglês, um historiador inglês, né, positivista, organizada no final do século XIX, 1898, alguma coisa assim. No verbete dedicado ao mês de Dante, o próprio Frederick Harrison observa que tanto Dante e Shakespeare, esses 2 meses têm que ser tomados também em conjunto, porque os dois se referem à arte moderna como um todo, nos diversos aspectos daí, né? Então, a ordem o estabelecimento da precedência dos meses, né? Vem primeiro Shakespeare, vem primeiro Dante, seguido por Gutenberg, que é a indústria moderna, e aí então Shakespeare, essa distribuição aí é uma distribuição histórica mesmo. Dante veio antes de Gutenberg, que veio antes de Shakespeare. Gutenberg veio um pouco antes de Shakespeare, mas ainda assim veio antes. Então é por isso que os 2 meses dedicados à arte são intercalados pelo mês de Shakespeare, que é dedicado, pelo mês de Gutenberg, desculpa, que é dedicado à indústria. Bem, esses meses, né, Dante e Shakespeare, eles devem ser entendidos em conjunto, eles representam a poesia. A poesia é, como Auguste Comte chamava, em geral, a arte da expressão dos sentimentos, ou da idealização de modo geral, mas em particular afetiva, do ser humano. Então, poesia é tanto a prosa quanto o versejamento, né? A escrita com rimas, com a métrica bem definida e assim por diante. Além da poesia, a música, a pintura, a arquitetura, né, que é uma forma de arte. Atualmente a arquitetura é cada vez menos artística, né? Mas, enfim, até o início do século XX, pelo menos, era claramente artística, né? E também a escultura. São 49 nomes, incluindo os 2 nomes dos meses, né? Que vão desde o século XII até o século XIX. No século XIX nós temos Walter Scott como romancista histórico, Rossini como autor de óperas, né? Óperas bufas, né? Comédias, né? E as aberturas das óperas de Rossini são famosíssimas, são maravilhosas, são muito agradáveis. Beethoven também, cujos 250 anos estamos comemorando, né, ao longo deste ano e da próxima década, né, de nascimento e morte. Então, 200 e 250 anos, né? Então, são 49 nomes que pegam aí 6, 7 séculos, né? É muito interessante. Por que nós temos 1 mês dedicado à arte antiga e 2 meses dedicados à arte moderna, né? Na antiguidade nós temos Homero, né, representando a arte antiga. E na modernidade nós temos 2, né, Dante e Shakespeare. Porque, sendo a modernidade um período crítico, por um lado crítico, e por outro lado com a ampliação das técnicas, dos meios técnicos de composição, né, a quantidade de temas, de possibilidades plásticas e possibilidades estéticas aumentou enormemente na modernidade. Nós temos muitas situações sendo tratadas, sendo abordadas, muitos aspectos do ser humano sendo abordados, e nós temos enfim, como eu observei, muitas técnicas sendo empregadas, né? Enfim, na arquitetura, na escultura, na pintura, na música e assim por diante. Então, a pluralização brutal de temas e de meios exige-nos, não é,
o emprego de 2 meses para a arte. E é importante lembrarmos que a arte, para Augusto Comte, não é algo secundário, né? Uma forma bobinha de passarmos o tempo, não é entretenimento. A arte, para Augusto Comte, serve para a idealização do ser humano, para idealizarmos os bons sentimentos em particular. Idealizarmos também o passado, evidentemente, né? As cruzadas, os grandes momentos de triunfo, de glória, de honra, infelizmente também de desonra, né? Porque, enfim, nós infelizmente acabamos tendo que idealizar os momentos trágicos para valorizarmos os momentos de esplendor, de beleza. Mas, enfim, a arte serve para idealizarmos o ser humano, idealizarmos o passado e idealizarmos o futuro. Então, a arte tem um caráter de utopia, de antecipação de realidades possíveis. Não apenas a arte tem esse caráter de idealização do passado e de antecipação do futuro, como a arte serve para a expressão dos sentimentos. Como o ser humano é um ser movido pelos sentimentos, com vistas à satisfação dos seus sentimentos, a arte é o meio preferencial disso. É por meio da arte que nós nos realizamos como seres humanos. Então, não é secundário isso, não é secundário mesmo. Para Augusto Comte, a arte não é entretenimento. Não é que não tenha um elemento de passatempo, de diversão. Tem, mas ela não é tão banal quanto a gente vê nos dias atuais, em que qualquer coisa que de voz ou que faça passatempo, por mais lixo, por mais desprezível que seja, é considerado arte. E ai de quem discorde disso. Né? Ai de quem discorde. Pode ser a coisa mais medíocre, mais desprezível. Vai ser arte. Não, para Augusto Comte isso é inaceitável. Ele observava, inclusive, que intelectuais, filósofos, cientistas podem ter muito, porque, enfim, a gente sempre precisa de algumas ideias e reflexões, né? O que importa é um pouco a sistematização da descrição da realidade. Agora, em termos de arte, é inaceitável a mediocridade, a arte devendo, de novo, idealizar o ser humano, devendo corresponder aos nossos mais belos e profundos sentimentos. Uma arte que seja ruim ou que aborde os maus sentimentos faz muito mal ao ser humano. Maus filósofos fazem mal. Maus artistas fazem muito mais mal. Enfim, tem uma descrição ruim da realidade, a gente põe uma descrição melhor. Pronto. Um mau artista estraga os sentimentos. O estrago que o mau artista, que o artista medíocre, que o artista fútil, que o artista degradante faz para o ser humano é muito pior. Porque, enfim, ele degrada a nossa afetividade, né? Nos desvia do altruísmo, estimula o egoísmo, estimula o ódio, nos afasta do amor, da fraternidade. Então, a arte para Augusto Comte é um assunto seríssimo, deve ser tratado com o máximo cuidado e com o máximo carinho. Bem, os meses de Dante e Shakespeare, tem lá 49 nomes, então, com vistas à idealização da realidade, à apresentação dos nossos mais belos sentimentos e nos mais variados aspectos da natureza humana também. Não é? Enfim, o mês de Shakespeare, no mês de Shakespeare nós vamos tratar disso, mas enfim, Shakespeare apresenta, tem peças, Shakespeare em particular, né? Tem peças belíssimas, não é? Que valorizam a honra, a dedicação, o apego, o sacrifício, assim por diante, mas ele também descreve indivíduos podres, não é? Eduardo III era um escroque, né? Caricatural a descrição que ele faz de Eduardo III, mas enfim, ele mostra lá a podridão humana.
né, Tito Andrônico, né, que é a peça mais sanguinolenta de Shakespeare, enfim, é um banho de sangue do início ao fim, né? Enfim, Tito Andrônico, em particular, não é tão exemplar assim, mas Eduardo III, até pela podridão do caráter dele, ele é interessante, né? Mostra como o ser humano pode chegar aos pontos, aos vales mais baixos da nossa natureza. Não é? Esse tipo de descrição não importa por si só, ela importa para sabermos que o ser humano pode ser assim, mas muito mais para destacarmos que nós podemos ser muito superiores a isso. É isso que importa, sempre. Bem, é importante também notarmos, se a gente compara o 1 mês da arte na antiguidade com os 2 meses da arte na modernidade, que na antiguidade a sociedade era mais homogênea, ela era mais orgânica, e em contraposição à modernidade, ela não é orgânica, é uma época crítica, né, de anarquia, diria lá o Émile Durkheim, um sociólogo francês, é um período de muita anomia, né, de falta de parâmetros e critérios, e é, é, a falta de parâmetros, de critérios, a crítica, não é a avaliação, a crítica de tudo, né, gera multiplicação de perspectivas, de modelos, de ideias e assim por diante. E isso amplia muito também a quantidade de poetas e artistas, como dissemos. Essa criticidade, essa multiplicação de perspectivas aumenta também a quantidade de mediocridades, né, de porcarias, mas também permite o desenvolvimento de muitas obras-primas, né? As nossas obras não correspondem, não idealizam tão bem a nossa sociedade, o nosso futuro, da mesma forma como a arte antiga idealizava a sociedade antiga, mas ainda assim nós temos, evidentemente, grandes obras-primas. Dante e Shakespeare, por exemplo, né? Além de muitos outros. Né? Já adiantando um pouco aqui o tema da exposição, Augusto Comte considerava que no Ocidente tivemos 13 grandes poetas. Poetas não somente aqueles que versejam, mas aqueles que compõem com a palavra escrita, compõem obras usando a palavra. E considerava que foram 13 os grandes mestres no Ocidente. Aí ele criou o Triângulo dos Poetas, né? Criou aqui um triângulo, deixa eu ver aqui, ó, um triângulo retângulo dos poetas aqui, não é? Enfim, de um lado 3, embaixo 4, e a hipotenusa, o cateto menor com 3 poetas, né? Homero, Dante e Ariosto, o cateto maior 4 poetas, Ésquilo, Milton, Shakespeare e Corneille, e a hipotenusa com 5 poetas, né? Cervantes, Molière, Calderón de la Barca, Tasso e Walter Scott. Não é? E no meio de todos eles, Tomás de Kempis. Não é? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. É uma forma matemática, né? Geométrica de organizar aqui os grandes poetas. Esses seriam os grandes autores do Ocidente, né? Desde Homero, no século VIII antes da Era Corrente, até Walter Scott, no século XIX. Então, isso aí dá quanto? 27 séculos. Né? Com uma tradição que tem pelo menos 30 séculos. Né? Então, olhem só. Isso eu estou dizendo para enfatizar que realmente a excelência na arte acaba reduzindo muito a quantidade de verdadeiros grandes artistas. Né? Desses 13, os antigos são Homero e Ésquilo. Ésquilo, para Augusto Comte, foi o maior poeta da antiguidade, Ésquilo, dramaturgo. E são 13, 2 são da antiguidade, então 11 são da modernidade. Não é? Da França, da Inglaterra, da Alemanha, da França, evidentemente. Né? Cervantes traz aqui para a Península Ibérica, portanto, para os povos hispano-americanos, né? Ibero-americanos, né? Nós aqui no Brasil também. Então, enfim, isso tudo para indicar por que há tantos tipos na modernidade, né?
Bem, o mês de Dante, então, é Dante, né, que é o chefe do mês, e as 4 semanas. As 4 semanas são chefiadas pelos seguintes tipos, né? Ariosto, poeta, né, poeta épico. Rafael Sanzio, né, que era um pintor italiano renascentista. Tasso, Torquato Tasso, também um poeta épico. E Milton, igualmente um poeta épico. Vejamos a que corresponde cada uma dessas semanas. Bem, o mês de Dante é um mês que representa a poesia que idealiza e julga. Os indivíduos e as situações em que esses indivíduos atuaram. Vejam, idealizar é fácil. O que acontece é que nisso de julgar, de avaliação, de julgar os indivíduos e as situações, esse julgamento era por meio de parâmetros críticos, destruidores. A gente lê a Divina Comédia, né, a Comédia, né, que é a grande obra de Dante, escrita na segunda metade da sua vida. Ele avalia sem dó todos os indivíduos da sua época, desde a antiguidade até a Idade Média. E sem piedade ele põe no inferno para padecer eternamente muitos papas. Dante era católico, mas naquelas disputas na Itália, em Florença em particular, Dante era florentino, né? Ele, nas disputas entre o Papa e o imperador do Sacro Império Romano Germânico, né, herdeiro lá de Carlos Magno, herdeiro político de Carlos Magno, Dante se punha ao lado do imperador devido à ação daninha, da ação negativa que o papado exercia sobre a Itália, né, cada vez mais despótica, como um mero senhor feudal. Bem, Dante põe no inferno muitos papas, muitos imperadores, evidentemente, também, né? Muitos indivíduos. Essa avaliação é uma avaliação crítica, destruidora. Então, Dante, embora ele esteja ali no final da Idade Média, os hábitos mentais dele já indicam claramente a modernidade, a destruição do sistema feudal. É por isso que ele é a epopeia moderna, não apenas porque ele é um gênio, né? Um gênio poético e filosófico, mas porque os hábitos mentais dele já indicam a modernidade. Então ele avaliava, ele criticava, né? Está na moda usar a palavra crítico e criticidade, ele criticava, ele usava parâmetros críticos, destruidores, não é, para avaliar os indivíduos, os homens, os seres humanos e as suas situações, as sociedades, as épocas, as cidades, assim por diante. Então, Dante tem essa característica. Ariosto, a semana de Ariosto, compreende os poetas ou os autores que compunham poesia em verso ou em prosa, que idealizam a natureza e a conduta humanas, né? Os caracteres humanos, né? Na semana de Rafael, nós saímos da poesia escrita e vamos aí para as artes plásticas. São pintores, arquitetos, escultores, né? Temos ali naquela semana, por exemplo, o Leonardo da Vinci, que era tudo isso, pintor, arquiteto, escultor, ensaísta e assim por diante. Temos Michelangelo também, era polivalente, né? Um polímata, como dizem, né? Nessa semana de Rafael, estão representados não necessariamente os grandes nomes de cada uma dessas áreas, mas o Visconde preocupou-se, pelo menos ao que diz Frederick Harrison, né? O Visconde preocupou-se em apresentar uma diversidade de estilos e escolas, né? Então, não é tanto a presença de grandes pintores, grandes escultores, grandes arquitetos, mas sim a variedade de escolas e de estilos nessa semana de Rafael. Aqui são as anotações, né, para não me perder. Na semana de Tasso, nós temos os autores que compuseram obras, romances, poesias, poemas, né, mas também romances, sobre a cavalaria e os valores cavalheirescos, né, como o próprio Tasso,
além de romances históricos. Nós temos aí, por exemplo, Camões, o nosso Camões, não é? Que é um poema histórico, e temos também Walter Scott, que é um dos grandes autores de romances históricos do século XIX. Na Biblioteca Positivista, por exemplo, Augusto Conte incluiu 7 romances de Walter Scott, as 7 obras-primas de Walter Scott. E, por fim, na Semana de Milton, nós temos a literatura religiosa e afetiva, não é? Incluindo os místicos e os panteístas. Então, nós temos aí, Milton foi autor do Paraíso Perdido, né? Que é um poema sobre a queda de Lúcifer, né? Que era o primeiro dos anjos, que se rebelou, né, por orgulho contra a divindade. Temos aí também Tomás de Kempis, né? O grande místico do final da Idade Média, que apresenta o último esboço da lógica afetiva, né, antes de Augusto Conte, isso lá no século XIV. E Tomás de Kempis, né, está nessa semana, enfim, como eu mostrei agora há pouco, ele está aqui no meio, é o principal nome aqui no Triângulo dos Poetas, né? Bem, nessas minhas videoconferências, eu não comento muito sobre os meses, sobre os tipos que dão nome aos meses, né? Não falei muito de Carlos Magno, não falei muito de São Paulo, não é que não me interessa, evidentemente me interesso, mas para não me estender demais, né, em videoconferências que têm um caráter mais de introdução aos temas, eu não me dediquei muito a eles. Mas Dante vale a pena comentar algumas coisas, não sobre a vida dele, é uma vida interessantíssima, uma vida sofrida, né? Ele ficou errante, né? Foi desterrado, ele sozinho foi desterrado, enquanto a família permaneceu em Florença. Né? Ele saiu de Florença no meio ali da Itália, da Bota, e aí ficou vagando pela Itália, foi embaixador, foi para Paris estudar, teve um doutorado em filosofia e teologia, foi professor lá também e acabou morrendo em Ravenna, no norte da Itália. E os restos mortais dele, pelo menos até o século XIX, estavam ainda em Ravenna. Ravenna rejeitou os insistentes pedidos de Florença para trasladar os ossos, né, os restos mortais de Dante e de Ravenna para Florença. Isso porque Florença exilou e impôs uma pena de morte a Dante, e que foi repetida 20 anos depois da morte de Dante. Então, em vida, Dante passou a ser odiado pelos florentinos. Depois eles perceberam a tolice que tinham cometido e solicitaram repetidas vezes, né, para trazer de volta os restos mortais. O público de Ravenna se recusou, acertadamente, né? Enfim, Dante é muito importante para o positivismo. No Catecismo Positivista, o nome de Dante é citado pelo menos 12 vezes. Isso é muito. Se considerarmos a edição brasileira, né, da Igreja Positivista do Brasil, essas citações passam de 12 para 20, incluindo aí as notas de rodapé, notas de fim do livro, né? Então são 20 referências, é muita coisa isso. Dante é uma referência constante, né? Augusto Conte usa Dante realmente não apenas para estimular a própria afetividade, a própria sensibilidade, mas para refletir, para pensar a realidade, não é? Por exemplo, nós temos que idealizar a realidade quando nós pensamos nos grandes tipos da natureza humana. Ele, Augusto Conte, recorre à Divina Comédia para pensar como é que a gente tem que idealizar. Isso é muito interessante. Augusto Conte utiliza com frequência versos da Divina Comédia para se referir à nossa deusa, à humanidade, para se referir a Clotilde de Vaux, fundadora da religião da humanidade com Augusto Conte, e assim por diante. Então, Dante é realmente importante para Augusto Conte, importante para o positivismo de um modo geral. Além disso, Dante integra o quadro de predecessores filosóficos e sociológicos de Augusto Conte, né?
Começando lá na antiguidade com Aristóteles, né, que era tanto filósofo quanto sociólogo, como nós diríamos hoje em dia, não é? Enfim, começando com Aristóteles, na antiguidade, nós temos aí a Idade Média, né? E na Idade Média, Augusto Conte considera que os seus antecessores foram Tomás de Aquino, Rogério Bacon e Dante. E aí, entrando aqui na modernidade, nós temos 6 nomes. 6 nomes com os seus tipos associados. Então, entre esses seis são Francis Bacon, René Descartes e Leibniz. Aí são 3. E aí nós temos David Hume, e acessoriamente a Hume está Immanuel Kant, o Marquês de Condorcet, né, que deu a base da teoria do progresso para Augusto Comte, e associado a Condorcet nós temos o José de Maistre, que deu a base da teoria da ordem para Augusto Comte, e aí nós temos Bichat, e associado a Bichat, o Gal. Então, Dante integra o quadro de predecessores filosóficos de Augusto Comte. No caso, Dante na Idade Média, lá no final da Idade Média, mas ainda assim, na Idade Média. Então, ele era realmente importante. Bem, vamos fazer uma pequena pausa. Já voltamos com a comemoração do mês do calendário abstrato, que é sobre o politeísmo. Já voltamos. Olá, então retomamos aqui a nossa celebração dos 8º meses dos calendários positivistas. Vamos então agora para o 8º mês do calendário abstrato relativo ao politeísmo. O politeísmo é a segunda fase das fases sociológicas históricas, né, da sociologia dinâmica, preparatórias, né? São 3 fases preparatórias. A primeira é o fetichismo, a segunda é o politeísmo, a terceira é o monoteísmo. Quando Augusto Comte fala em teologia, ele pensa basicamente no politeísmo. A teologia, por definição, para Augusto Comte, é o politeísmo, pelo menos é como ele a considera no sistema de política positiva, ou Tratado de Sociologia instituindo a religião da humanidade, que é a principal obra sociológica de Augusto Comte. Até então, no sistema de filosofia positiva, que é correntemente chamado de curso de filosofia, nas obras anteriores de juventude, ele, enfim, seguia os hábitos da época e considerava que a teologia é igual a monoteísmo, quer dizer, catolicismo, ou cristianismo e islamismo. Na política, ele muda de perspectiva. Claramente ele muda de perspectiva, considerando que a teologia é o politeísmo, principalmente o politeísmo. O monoteísmo é uma fase mais rápida, bem mais passageira, né, considerando a grande evolução da humanidade, né? E, enfim, uma observação que é importante, né? E, claro, quando Augusto Comte fala em teologia, a teologia é diferente de religião. Religião são sistemas gerais de regulação da natureza humana, ou da existência humana. Algumas das possibilidades de religião são as religiões teológicas. As religiões metafísicas, o comunismo, por exemplo, o culto do grande ser, que o Robespierre instaurou a partir de Rousseau na Revolução Francesa, e a religião positiva, que é o positivismo, a religião da humanidade. Bem, no politeísmo, o politeísmo ele é o primeiro passo no seu conjunto, ele é o primeiro passo de abstração da realidade. No fetichismo, o ser humano considerava que os corpos são animados, né, têm vida, agem porque têm vida, e então não havia abstração, não havia separação
entre os corpos e os fenômenos, né? Eu deixo aqui a caneta cair, a caneta é um corpo, né? Que nem, enfim, a cabeça, ou eu mesmo, né? Um corpo. Se eu solto a caneta, ela cai. Então, para o fetichista, a caneta cai porque a própria caneta quer cair. Ele diz assim, mas eu quero cair. Não tem abstração, né? É o corpo ativo, com movimento próprio, ele age porque ele quer agir daquele jeito, né? O fetichismo antropomorfiza o universo, né? Ele atribui a própria natureza humana a todos os demais corpos, como nós, seres humanos, queremos fazer as coisas, tomar água, comer, correr, dormir, passear, conversar. Aqui no caso, a caneta, ela quer descer, quer cair. Oba! Enfim, o politeísmo, ele é o primeiro passo de abstração. Ele deixa de considerar que os corpos, né, no caso a caneta, têm atividade própria. Ele passa a considerar que a matéria é inanimada, que sem uma força externa ao corpo as coisas não acontecem. Então há uma separação entre os corpos e os fenômenos, o corpo, a caneta e a queda da caneta. Há uma separação, uma coisa é a caneta, outra coisa é a caneta cair ou subir e assim por diante. O politeísmo considera que os corpos agem porque há uma força, uma causa fazendo os corpos agirem. Quais são as causas? Assim como o ser humano faz as coisas porque quer, as causas fazem as coisas acontecerem porque alguma coisa faz as coisas acontecerem. Então, a causa é aquilo que é dotado de vontade externa aos corpos para que os corpos ajam da maneira como eles agem. Então, enquanto o fetichismo dizia que a caneta caía porque a caneta queria cair, não é? No politeísmo como um todo, né? Ele tem algumas fases. No politeísmo, nós começamos a ter a atribuição das causas. As causas são vontades externas aos corpos. Os corpos são considerados completamente inanimados, a matéria é considerada como desprovida de movimento, de atividade, e, portanto, é necessário que haja alguma coisa forçando, causando o movimento, o fenômeno desse corpo. No caso, é necessário alguma coisa fazendo assim, né, empurrando a caneta para baixo, senão ela ficaria paradinha. Ou, por outra, uma coisa, alguma força, alguma causa, alguma força empurrando a caneta para cima. Bem, quais são essas causas? São os deuses. Os deuses querem que as coisas aconteçam. Esse é um dos motivos, provavelmente é o motivo principal, mas há uma série de consequências, né? Então são motivos secundários. Então, esse é um dos principais motivos porque Augusto Comte, seguindo David Hume, era radicalmente contra a ideia de causa. A causa sempre supõe uma vontade externa produzindo o movimento, produzindo a atividade dos corpos, produzindo os fenômenos. Bem, isso pressupõe que os corpos são inanimados, completamente inanimados. Não, os corpos têm atividade própria. A gente não vê aqui a caneta, se ela está parada, se ela fica aqui parada, parece que ela está completamente sem atividade, mas ela está com atividade. Primeiro porque ela está no planeta Terra. O planeta Terra gira ao redor de si mesmo e gira ao redor do Sol. O Sol tem um movimento multimilenar ao redor de um eixo junto com a galáxia. Na galáxia, né, na Via Láctea, e a Via Láctea tem um movimento no universo e assim por diante. Aqui dentro, a caneta está em relação com o computador, com a folha de papel, com o teclado, com os objetos ao redor, comigo, e assim por diante. Há os átomos, as moléculas e os átomos que estão em interação e assim por diante, entre si, e assim por diante. Então, os corpos são dotados de atividade, não é necessário uma causa para isso. Eles estão em atividade, e essa atividade produz uma série de efeitos. Que, enfim, as relações entre os corpos, entre os acontecimentos, a gente chama de leis naturais.
Em vez de buscar a causa, que é sempre uma causa externa que empurra ou que produz um motor universal, que seria a divindade de Aristóteles, né? Em vez de buscar essas coisas, a positividade diz, nós verificamos as relações entre os corpos e os fenômenos, entre os corpos entre si, entre os fenômenos entre si. É isso que nós verificamos. Quando nós passamos da pesquisa das causas para a pesquisa das relações, nós assumimos o fato de que a matéria é ativa e nós abandonamos a busca das causas externas, aquilo que empurra os corpos. Nós passamos do absoluto para o relativo, para a relatividade da positividade. Enfim, essa busca das causas que o politeísmo atribui aos deuses, a pluralidade de deuses, é o primeiro passo do processo de abstração, portanto, é o primeiro passo para a constituição da própria ciência. É um caminho que, a longo prazo, né, lá longe, se evidencia bastante errado, incorreto. Mas na marcha histórica do ser humano foi o caminho possível. O ser humano pensa dessa maneira, tende necessariamente a caminhar por essa direção. Os corpos, a vontade dos deuses são uma hipótese grandiosa, extremamente atraente, não é? E, enfim, 10, 20 mil anos atrás era o que nós tínhamos à nossa disposição. Hoje em dia a gente sabe que isso não faz sentido, que não é razoável, não é que não faça sentido ao longo da história, ao longo da marcha histórica. Numa análise fria hoje, né, desconsiderando a história pregressa, a história, não é? Nós sabemos que a ideia das causas dos deuses não é razoável, não é aceitável. Mas, vamos lá. 10, 20 mil anos atrás, era o único caminho que nós tínhamos à nossa frente. Portanto, foi o caminho que nós seguimos. Bem, a positividade histórica, a relatividade histórica, afirma o seguinte, é isso que Augusto Comte, o positivismo, a religião da humanidade, faz. É reconhecer que esse foi o caminho que nós podíamos traçar, então vamos reconhecer a sua importância, a sua validade. Tinha limitações? Tinha. Levou a beco sem saída? Sim. Continua levando-nos a beco sem saída? Sim, continua. Mas lá atrás ele era necessário. Então, se hoje ele não é mais aceitável, de uma certa perspectiva, né, como pesquisa das causas, lá atrás era necessário e era aceitável. Portanto, vamos valorizar do ponto de vista histórico isso. Está no museu, mas o museu é para ser visto e para ser refletido. Bem, vamos lá, continuando. O politeísmo, ele se constitui basicamente pela astrolatria, que é pelo culto aos astros. Né? Nós saímos do fetichismo, né, em que os corpos têm vontade própria, em que a natureza íntima do ser humano é transferida para os corpos, né? Então como nós dissemos, é uma antropomorfização e é uma afetivização, desculpem o neologismo, mas, né, do universo. Nós passamos essa hipótese em que os corpos têm vida própria, nós passamos a atribuir a um movimento dos corpos não a sua atividade interna, mas a vontades externas. Bem, o que é regular? O que é tão regular? O que é tão grande? O que se impõe de maneira tão evidente que nós consideramos que é o causador da existência do ser humano? Basicamente, são os corpos celestes, que, além de grandes, são fixos ou extremamente regulares. Qual é o principal corpo celeste que nós temos para nós, além da própria Terra? É o Sol. O Sol nos dá calor e nos dá luz. Nós precisamos de calor e de luz para sobreviver. Precisamos também de água, mas aí é aquele negócio de dosar, né? Calor e frio, umidade e estiagem, né? Bem, o Sol é o grande Deus inicial.
acessoriamente ao Sol, nós temos a Lua, nós temos as estrelas, e aquelas estrelas as estrelas são fixas, né, no firmamento, e algumas estrelas que têm movimentos muito específicos, que são errantes. As estrelas errantes são os planetas. Né? Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Urano e Netuno são mais recentes, né? São muito recentes. Mas os planetas internos e os dois grandes planetas gasosos são conhecidos desde quase sempre, desde que o ser humano presta atenção ao céu noturno, claro, evidentemente, em particular. Bem, então, a primeira fase do politeísmo é a astrolatria. A astrolatria, ela institui um regime social muito específico, que é a teocracia primitiva. A teocracia é o politeísmo conservador, e é conservador porque o objetivo não é ter progressos, não, é manter-se como está. Então a teocracia tem um caráter estático. A teocracia propriamente dita, não é? As teocracias antigas lá do Oriente Médio, até certo ponto no Tibete, no Japão, né? São sociedades estáticas, extremamente conservadoras, e são reguladas, e esse caráter conservador é dado pelo sacerdócio, pela dominância do sacerdócio. E o sacerdócio regula toda a sociedade, regula a natureza humana e regula a ordem social. Então nós temos aí a afetividade, a inteligência, a atividade prática, essas três partes da natureza humana reguladas pelo sacerdócio. Um conjunto da natureza são reguladas pelo sacerdócio. É uma construção inicial dada pelos materiais que havia naquele momento, né, 20 mil anos atrás, outras teocracias mais recentes, mas enfim, as mais antigas têm 20 mil anos para trás, né? E regulavam a natureza humana. Vejam, eu estou insistindo, é um caráter estático e regulado, governado pelo sacerdócio. Bem, juntamente com o sacerdócio havia também os guerreiros, os militares responsáveis, por um lado, pela organização material, né, pela economia, por outro lado, de maneira mais direta, pela proteção contra os invasores, pela realização da guerra, em outras palavras. Bem, o sacerdócio e os militares, sempre a relação entre eles era tensa, né? Enquanto os sacerdotes conseguiam controlar os militares, as teocracias permaneciam existindo e o politeísmo permanecia sendo conservador. A partir do momento em que os sacerdotes são derrotados mesmo, né, passados pela faca, né, pela espada, pelos militares, pelos guerreiros, os politeísmos deixam de ser conservadores e transformam-se em politeísmos progressistas. As teocracias deixam de existir como tal, aquela unidade moral, mental, social deixa de existir, e aí as teocracias começam a experimentar grandes transformações. A unidade anterior já não existe mais, então vamos desenvolver aspectos da natureza humana. No caso do Ocidente, foi o fim das teocracias iniciais, o rompimento da unidade teocrática conduziu ao que Auguste Comte chamava de tríplice transição ocidental. Grécia, Roma e Idade Média. Bem, a Grécia era uma terra de guerreiros. Eram guerreiros que, por uma série de motivos, tinham uma disposição enorme para refletir sobre o mundo, para ficar especulando abstratamente. Mas, basicamente, eram guerreiros. Esse caráter, a Grécia era tão guerreira que uma cidade ficava guerreando contra a outra incessantemente. Foi exatamente esse fortíssimo impulso para a dominação, para a guerra, para a conquista uns dos outros, a despeito das obras dos cientistas, dos filósofos, dos poetas,
A despeito disso, aí foi esse impulso guerreiro fortíssimo entre os gregos, em alguns casos justificável, por exemplo, na disputa contra os persas, mas, enfim, que levou ao declínio e à queda da Grécia. Né? Os gregos lutaram e derrotaram os persas, depois lutaram entre si, ficaram nisso aí durante 100 anos, até que ou 150, na verdade, até que foram dominados pela Macedônia, né? Um reino lá do Filipe II e do Alexandre Magno, e aí novos reinos macedônicos, egípcios, persas e assim por diante, até que Roma chegou e conquistou tudo aquilo. Bem, o politeísmo romano era um politeísmo também progressista, dominador, né? Mas acabou com aquele estado de guerra permanente que havia ali na bacia do Mediterrâneo e instaurou a paz. Não é? A passagem do período de conquista de Roma para o período de paz é a passagem do final da República Romana com Júlio César, com os triunviratos, e a instituição do Império com o Principado de Otávio Augusto, que não por acaso era sobrinho neto de Júlio César. Enfim, vejam só então. O fim da unidade teocrática, né, do politeísmo conservador leva ao politeísmo progressista. No âmbito das teocracias do politeísmo conservador, nós temos também a constituição das castas, né, que é a organização econômica, a organização material hereditária. Eu sou um pai, meu filho, meus netos, meus bisnetos e assim por diante, executarão os mesmos ofícios que eu. Isso é a casta, né? Assim como os meus descendentes executarão o mesmo ofício que eu, os meus antepassados executaram o mesmo ofício e eu sigo os ofícios que eles seguiram. Nas castas pode haver ou não preconceitos de limpeza, de pureza, não é? As castas, se houver essa fusão das castas com critérios de limpeza e pureza, a gente tem uma hierarquia social em que quem está mais em cima é mais puro e quem está mais embaixo é mais impuro. É mais impuro, é mais lixo. Bem, essa associação de castas com preconceitos de pureza e limpeza, por exemplo, existem ainda hoje, desgraçadamente existem ainda hoje, por exemplo, na Índia, e os intocáveis são os mais impuros, são os párias. Na verdade, há uma casta ainda pior que os párias lá na Índia, né? Na Índia tradicional. Né? Na Índia há uma coexistência de uma Índia moderna, da isonomia, da liberdade, com hábitos de casta. De castas, né? E os hábitos de casta são hábitos de pureza e limpeza. Isso é um drama muito sério, é um drama mesmo. Né? Enfim, se hoje em dia as castas são inaceitáveis, é como comentamos antes. Séculos, milênios atrás, era o caminho para a organização social. Era progressista haver castas, milênios, séculos atrás. A sociedade de ordens, a sociedade de estados, né, a sociedade organizada em rei, clero, nobreza, súditos, etc., 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 servos e assim por diante. Isso é uma sociedade, é um resquício da sociedade de castas. Então, quando a gente quando na Revolução Francesa se abandonou o feudalismo, acabou-se o feudalismo com a sociedade com as ordens sociais, nobreza, clero e terceiro estado, acabou-se o seu regime de castas na França. Isso faz pouco mais de 200 anos. No Brasil, quando se proclamou a República, gloriosamente, no amanhecer de 15 de novembro de 1889, também há pouco mais de 100 anos, quando nós acabamos com o Império, nós acabamos com o resquício da sociedade de castas no país. Olhem só como isso de sociedade de castas é mais importante do que pode parecer à primeira vista. Não é uma coisa que se refere à Índia, lá do outro lado do mundo, a uma sociedade hierárquica, ultra-tradicional e assim por diante. Não é?
A sociedade de castas vigia aqui no Brasil até há pouco tempo. E cá entre nós, a escravidão foi o elemento jurídico, econômico que deu sustentação à monarquia. Então, um resquício da sociedade de castas baseou-se na escravidão. E todos sabemos os problemas enormes que a herança da escravidão traz para o Brasil até hoje. Bem, indo adiante. Vejam só, enquanto o fetichismo instituía a lógica da afetividade para o ser humano, né, antropomorfizava o universo, atribuía os sentimentos humanos a todo o universo, então usava a lógica dos sentimentos, o politeísmo instituiu a lógica da imagem. O politeísmo raciocinava principalmente por meio das imagens. Os cultos, os ícones, as imagens, as pinturas mesmo, as esculturas, e assim por diante, representavam os deuses, as divindades, e cada uma das divindades era responsável por um efeito na realidade, a paz, a vitória, a beleza, o amor, o poder no caso o raio, né, das tempestades, a coragem, assim por diante. Cada um desses atributos do ser humano, ou cada um desses fenômenos naturais, tinha lá uma divindade. E cada uma dessas divindades tinha uma imagem, né? Um busto, uma estatuazinha, uma pintura na parede, nos vasos e assim por diante. Então, institui muito fortemente a lógica das imagens. O monoteísmo, né, que é o próximo mês no calendário positivista, institui a lógica dos sinais, que é a linguagem, que é a escrita. E a escrita aí vai se formalizando cada vez mais, resultando, por exemplo, no formalismo matemático, não é? Que, enfim, em grande medida é responsável o formalismo matemático é responsável por um grande desenvolvimento da prática científica. Não somente, mas enfim. Então vejam, o politeísmo institui a lógica das imagens. Vejamos o que mais que nós temos aqui para comentar. Bem, o mês do politeísmo, enfim, como todos os meses do calendário positivista, tem 4 semanas. Cada uma dessas semanas é dedicada a um aspecto específico. Quais são esses aspectos? A primeira semana é a semana dedicada ao politeísmo conservador, em que se celebra a festa das castas, como nós comentamos antes. A segunda semana é dedicada ao politeísmo intelectual, que é Grécia, não é? É a festa de Salamina. Salamina foi uma batalha naval na Segunda Guerra dos gregos contra os persas, em que os persas desistiram de vez de tentarem conquistar a Grécia. Então, aquele foco de desenvolvimento intelectual, de poderoso desenvolvimento intelectual que era a Grécia, na Batalha de Salamina, foi realmente resguardado. Mais ou menos resguardado, porque, como comentamos antes, os gregos ficavam em guerra entre si e isso levou ao declínio da cidade. No politeísmo intelectual, com a Batalha de Salamina, nós temos aí o seu aspecto estético, né, das artes. Então nós temos aí a consagração de Homero, de Ésquilo, Homero, autor da Ilíada e da Odisseia. Ésquilo, como comentamos antes, é um dramaturgo, compôs inúmeras peças, né, belíssimas, fortíssimas, né, intensas. E Fídias era escultor. Foi um dos escultores e arquitetos, né, responsável pelas obras do Partenon, lá em Atenas. A terceira semana do mês do politeísmo é dedicado ao politeísmo intelectual também, mas no seu aspecto teórico. E aí, o teórico é uma imensidão, uma pleiade de aspectos, porque é o teórico científico, é o científico e o filosófico.
Então, nós temos Tales, Pitágoras e Aristóteles, não é? Que é o, Tales, Pitágoras e Aristóteles são filósofos, moralistas e cientistas. Mas é o lado moralista e filosófico que prepondera aí. Basta pensarmos em Pitágoras, por exemplo, né? Por outro lado, nós temos aí Hipócrates, Arquimedes e Apolônio e Hiparco. Esses últimos quatro, Hipócrates, Arquimedes, Apolônio e Hiparco, são cientistas propriamente, não é? Hipócrates com a medicina, Arquimedes com a hidrostática, com a física, Apolônio e Hiparco com a astronomia. A quarta semana do mês do politeísmo é dedicado ao politeísmo social. Roma. Então nós temos Cipião com as guerras contra Cartago, o Cipião africano, né, da Segunda Guerra contra Cartago, César, né, conquista das Galhas e afirmação e reforma da República Romana, mas já na decadência da República Romana, com a afirmação do Partido Popular, e Trajano, né, que aí é o Império, né, como comentamos antes, o Império já constituindo uma grande zona de paz, não é? Na bacia do Mediterrâneo, norte da Europa, ali o sul da Grã-Bretanha, o sul da Escócia, né, e ali o Oriente Médio. Uma última observação sobre o politeísmo é que o politeísmo ele permitia uma agregação de povos, não é? Os deuses politeicos são basicamente deuses lares, quer dizer, deuses familiares que foram ampliados para o domínio da cidade, mas com a criação dos grandes impérios, esses deuses das cidades se transformaram em deuses dos impérios. Como eram muitos deuses, era possível sempre trazer novos deuses para os panteões nacionais ou promover equivalências entre os deuses já existentes. Então, por exemplo, o que seria um deus lar que é transformado no deus da cidade e no deus da nação? O Deus de Abraão é um Deus doméstico. Abraão tinha um Deus doméstico que se transformou aos poucos, né, no Deus de um povo errante, inicialmente errante, que é o Deus dos hebreus, dos judeus. Não é? Então, esse é um primeiro caso. O Júpiter Capitolino é um Deus em Roma, né, é um Deus da cidade que se transformou, por outro lado, no deus do império, o chefe do panteão romano, né? Deuses egípcios, fenícios, gregos, enfim, deuses diversos lá da Síria, da Anatólia, né, onde a gente chama atualmente de Oriente Médio, deuses das Galhas, foram incorporados oficialmente ao panteão romano. Havia cerimônias oficiais. Ísis, por exemplo, era uma deusa egípcia que foi agregada ao panteão romano e teve uma equivalência ali com Mercúrio, né, o Hermes dos gregos, né? Então ela se transformou numa mensageira, na deusa dos mensageiros. Mas porque houve por um lado uma incorporação e por outro lado uma equivalência entre os deuses. Ísis, como era mulher, então teve que ser incorporada ao panteão romano a partir do Egito. Mas, enfim, quando os romanos diziam que Mercúrio e Hermes eram dois nomes para o mesmo deus, aí é a incorporação, a equivalência dos panteões, né, de modo a incorporar os povos. Então, é essa possibilidade de agregar novos deuses e de obter, ou forçar mesmo, né, equivalências entre os deuses, isso dava muito da maleabilidade do politeísmo. Mas ainda assim havia um caráter de nacionalidade nesses deuses. Bem,
Quando a gente passa do politeísmo para o monoteísmo, há uma mudança na dinâmica entre a comunidade de crenças e a difusão sobre o território. O monoteísmo, em particular o catolicismo, ele permite que a crença não seja mais nacional. São Paulo, nos Atos dos Apóstolos, dizia: olha, eu nasci em Tarso, mas fui educado em Jerusalém. Eu sou fariseu, mas sou cidadão romano. E minha crença, minha lei não é a lei de Moisés. Bem, quando São Paulo fala isso, ele diz: olha, eu tenho uma série de relações com o mundo romano, e judaico em particular, ali do Oriente Médio. Mas o meu Deus ultrapassa tudo isso. Quando, ainda no caso de São Paulo, quando São Paulo dizia que não era necessário não era necessário circuncidar-se e era possível comer a carne sem passar pelos procedimentos judaicos para preparar a carne, ele está dizendo: olha, a minha religião não é uma religião local, não é uma religião específica dos judeus. A minha religião, ela é universal, universalizável. Então, vejam só, é uma crença que ultrapassa as fronteiras. O politeísmo tinha uma enorme plasticidade social, mas ainda tinha uma certa base física, exigia templos e assim por diante. O catolicismo, ele acaba com essa plasticidade do politeísmo, o que gera uma série de problemas, mas, por outro lado, o catolicismo é mais móvel, é mais transportável. Não é? Basta crer aqui. Eu moro em Curitiba, posso crer aqui em Curitiba, como posso crer na Antártida ou no Ártico. A fé é móvel, é menos dependente de objetos físicos. Então, o politeísmo tem esse caráter nacional, que ajuda à dominação, mas a certos limites. Quando a gente passa para o monoteísmo, ele acaba com a plasticidade própria ao politeísmo, mas a natureza do monoteísmo é mais universalizável. Isso era importante também comentar. Nas obras de Augusto Comte, na política positiva, no catecismo positivista, na síntese subjetiva e antes na filosofia positiva, há uma série de comentários sobre o politeísmo. Não são dezenas, são centenas de páginas. Eu apresentei aqui apenas algumas importantes, algumas básicas. Não é? Enfim, aqui esta videoconferência tem um objetivo mais introdutório, como comentamos antes. Vamos fazer uma pausa e daqui a pouco já voltamos com a terceira e última parte da comemoração do 8º mês. Até logo. Então, voltamos agora para a terceira e última parte da comemoração dos 8º meses dos calendários positivistas. Já vimos o mês de Dante no calendário concreto, calendário positivista concreto. Já vimos o politeísmo no calendário positivista abstrato, e agora vamos ver as comemorações de aniversários de nascimento ou de morte que nós temos ao longo deste 8º mês. O primeiro é o nascimento, são os 200 anos de nascimento do positivista ortodoxo Jean-Pierre Philly, no dia 15 de julho, primeiro de Dante. Ele nasceu em 1820 e morreu em 1892, então com 72 anos. O Philly era operário, era amigo muito próximo do Fabien Maillan, que era cotado para substituir Augusto Comte na presidência da Sociedade Positivista de Paris, fundada em 1848, na Revolução de 1800, em virtude da agitação social da Revolução de 1848, que resultou na Segunda República Francesa.
O Philly era positivista ortodoxo, casou-se num casamento, numa cerimônia positivista, e teve uma filhinha que morreu, enfim, bebê ainda, pequenininha, chamada Heloísa. Era operário mecânico lá de Paris. Era membro do subsídio positivista, né, que, enfim, custeava o sacerdócio positivista, no caso Augusto Comte, né, para ele poder desenvolver suas atividades. Foi da sociedade positivista também. Então, Jean-Pierre Philly, 200 anos de nascimento. No dia 14 de Dante, 28 de julho, neste ano bissexto, né, nós temos a morte de Rafael Sanzio, né, que é o chefe da segunda semana do mês de Dante. Não é? São 500 anos de morte. Ele nasceu em 1483 e morreu em 1520, então com 37 anos, novinho, né? Foi um dos grandes pintores do Renascimento, e segundo contam, Rafael, juntamente com Michelangelo e Leonardo da Vinci, foi um dos 3 grandes mestres do Alto Renascimento. Então, muito bem, né? Como eu comentei antes, Michelangelo e Leonardo da Vinci estão na semana de Rafael, precisamente de Rafael, no mês de Dante. E a terceira comemoração, em 27 de Dante, no dia 10 de agosto, no ano bissexto, é a morte de Miguel Lemos, apóstolo da humanidade e diretor da Igreja Positivista do Brasil. Ele nasceu em 1854 e morreu em 1917. Então, aniversário de morte, né? Então, faz 103 anos que ele morreu. Bem, Miguel Lemos foi o fundador da Igreja Positivista, né? Era um propagador incansável do positivismo, mas lá por volta de 1901, 1902, devido a problemas de saúde, ele passou a direção da Igreja Positivista para Teixeira Mendes, né? Então, ele passou aí os últimos 10, 15 anos, por assim dizer, aposentado. E, esporadicamente, ele escrevia, publicava coisas, participava da Igreja Positivista, evidentemente, mas, enfim, desde a virada do século XIX para o século XX, até a morte de Teixeira Mendes, em 1927, né? Então, aí, durante cerca de um quarto de século, o líder da Igreja Positivista foi o vice-diretor da Igreja Positivista do Brasil. É interessante notar que, mesmo após a morte de Miguel Lemos, em 17, mesmo após a morte dele, Teixeira Mendes continuava assinando vice-diretor da igreja, porque diretor a igreja só tinha tido um, que era Miguel Lemos. E até há pouco tempo, até uns 10, 15 anos, a conta de luz da Igreja Positivista do Brasil, a conta é da Light, né, a Companhia Estadual de Energia Elétrica no Rio de Janeiro é a Light. Na conta da Light aparecia lá Miguel Lemos. Essa belíssima tradição que perdurou mais de quase um século, não mais, né? Quase um século, enfim, teve uma encerrou-se tristemente há pouco tempo. Enfim, aqui eu tenho uma pequena foto de Miguel Lemos, né? Não é a foto mais conhecida dele, mas exatamente por causa disso eu estou mostrando, né? Aqui está ele sentado, né? Uma bela fotografia. Essa aqui é uma fotografia original. Eu ganhei do meu amigo Hernani Gomes da Costa, né? Carioca de Niterói. Aliás, Miguel Lemos era de Niterói também e morreu durante um tratamento de saúde em Petrópolis, na Serra Fluminense. Bem, além dessa importância, né, de ter criado a igreja, de ter fundado a Igreja Positivista, né, a partir da Sociedade Positivista do Rio de Janeiro, ele foi responsável pela construção da Igreja da Humanidade, do Templo da Humanidade, lá no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E, enfim, foi um dos mais importantes defensores da proclamação da República,
do fim da escravidão, da incorporação do proletariado, bateu-se pelo respeito aos índios, pela laicidade do Estado e assim por diante. Lá na cidade do Rio de Janeiro, a famosa Lagoa Rodrigo de Freitas, e ela é separada da Avenida Nossa Senhora de Copacabana por um morro. Esse morro, enfim, ao longo do século XX, foi escavado, né, foi cortado e foi feita uma rua, né, que ligava então ali a parte da lagoa ao bairro de Copacabana, a praia de Copacabana, né? Essa rua, né, que liga a lagoa a Copacabana chama-se Miguel Lemos. Então é uma bela homenagem a esse grande positivista. Além disso, é interessante notar que ali há uma descrição de quem teria sido Miguel Lemos, né? Diz ali que foi um pensador brasileiro. Não foi um pensador. Podemos dizer que foi um líder político, mas nem isso está certo, né? Miguel Lemos foi um líder religioso. E é assim que deveria estar lá na placa do Rio de Janeiro. Líder religioso brasileiro. Mas, enfim, né, nós temos na sociedade brasileira um fortíssimo preconceito, aliás, não só na sociedade brasileira, no Ocidente como um todo, nós temos o preconceito de que religião é apenas monoteísmo, catolicismo, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo, né, de uma maneira mais excêntrica, né, lá para os orientais, então para as religiões de matriz africana, como dizem, mas religião positiva humanista não existe, é proibida, né? Um forte preconceito monoteísta isso. Enfim, não somos nós que tratamos disso nas placas do Rio de Janeiro, né? Mas está lá a rua Miguel Lemos, assim como em Curitiba, pelo menos Curitiba, Rio de Janeiro e Porto Alegre, a rua Augusto Conte, gloriosamente. Então, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs na humanidade, encerramos aqui a comemoração dos 8º meses dos calendários positivistas. Espero que tenham gostado e permanecemos sempre à disposição, né? Temos aqui o canal no YouTube, ponham ali dar o curtir, ponham ali inscrever-se no canal e se tiverem dúvidas, comentários, questões, enfim, estamos sempre à disposição. Até logo.